Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 86. Arjuna rapta Subhadra e Krishna abençoa seus devotos. O rei Parikshit disse a Shukadeva Goswami: Ó Brahmana, gostaria de saber como Arjuna casou com a irmã do Senhor Balarama e do Senhor Krishna, a qual foi minha avó. Então Shukadeva Goswami começou a contar. Enquanto viajava por toda parte visitando vários lugares sagrados de peregrinação, Arjuna chegou a Prabhasa. Lá, ouviu que Balarama pretendia dar em casamento Subhadra, sua prima materna, a Duryodhana, e que ninguém mais aprovava esse plano, porque o próprio Arjuna queria casar com ela. Ele disfarçou-se de renunciante, chegando até a carregar o cajado de 3 varas, e foi para Dwaraka. Ele ficou lá durante os meses das monções para cumprir seu propósito. O Sr. Balarama e os outros moradores da cidade, sem o reconhecerem, ofereceram-lhe toda a honra e hospitalidade. Certo dia, o Sr. Balarama levou-o à sua casa como convidado para jantar, e Arjuna comeu o alimento que o Senhor, com todo o respeito, ofereceu-lhe. Lá, ele viu a esplêndida jovem Subhadra, que era encantadora para os heróis. Seus olhos se arregalaram de prazer e sua mente ficou agitada e absorta em pensar nela. Arjuna era muito atraente para as mulheres e logo que o viu, Subhadra quis tê-lo como marido. Sorrindo com timidez e lançando olhares de lado, ela fixou seu coração e olhos sobre ele. Meditando somente nela e aguardando a oportunidade de levá-la embora, Arjuna não encontrava paz. Seu coração tremia de desejo apaixonado. Certa vez, por ocasião de um formidável festival no templo, em honra ao Senhor Supremo, Subhadra saiu do palácio fortificado numa quadriga. E naquele momento, Arjuna, o poderoso guerreiro de quadriga, aproveitou a oportunidade para raptá-la. Os pais de Subhadra e Krishna haviam sancionado esta atitude. De pé em sua quadriga, Arjuna empunhou seu arco e rechaçou os valentes guerreiros e guardas palacianos que tentavam bloquear seu caminho. Enquanto os parentes dela gritavam irados, ele arrebatou Subhadra. Assim como um leão retira sua presa do meio de animais inferiores. Quando ouviu falar do rapto de Subhadra, o Sr. Balarama ficou tão perturbado quanto o oceano durante a lua cheia. Mas o Sr. Krishna agarrou-lhe os pés com todo respeito e, junto com outros membros da família, acalmou, explicando o caso. O Sr. Balarama então alegremente enviou à noiva e ao noivo presentes de casamentos muito valiosos.
tais como elefantes, quadrigas, cavalos e criados e criadas. Havia um devoto de Krishna conhecido como Shrutadeva, que era um brahmana de primeira classe. Perfeitamente satisfeito na prestação de serviço devocional exclusivo ao Senhor Krishna, ele era sereno, erudito e livre do gozo dos sentidos. Vivendo como um religioso pai de família na cidade de Mithila, dentro do reino de Videha, ele conseguia cumprir suas obrigações enquanto se mantinha com qualquer coisa que viesse a seu encontro com facilidade. Pela vontade da providência, ele obtinha cada dia apenas o que precisava para sua manutenção e nada mais. Satisfeito com isso, ele executava corretamente seus deveres religiosos. Igualmente livre de falso ego, era o governante daquele reino, um descendente da dinastia de Mithila, chamado Bahulashwa. Estes dois devotos eram muito queridos ao Senhor Achyuta. Satisfeito com ambos, a Suprema Personalidade de Deus montou em sua quadriga, que fora trazida por Daruka, e viajou para Videha com um grupo de sábios. Entre esses sábios estavam Narada, Vamadeva, Atri, Krishnadvaipayana, Vyasa, Parashurama, Asita, Aruni, eu, Brihaspati, Kanva, Maitreya e Chavana. Em cada cidade e aldeia por onde passava o Senhor, as pessoas com oferendas de água, árguia, nas mãos, adiantavam-se para adorá-lo, como se fossem adorar o sol nascente rodeado de planetas. Os homens e mulheres de Anarta, Dhamva, Kurujangala, Karika, Matsya, Panchala, Kunti, Madhu, Kekaya, Koshala, Arna e muitos outros reinos bebiam com os olhos a beleza nectária do rosto de lótus do Senhor Krishna, o qual era agraciado com sorrisos generosos e olhares afáveis. Pelo simples fato de olhar para aqueles que tinham vindo vê-lo, o Senhor Krishna, o mestre espiritual dos três mundos, livrou-os da cegueira do materialismo. Enquanto os adotava assim de destemor e visão divina, ele ouvia semideuses e homens a cantar suas glórias que purificam o universo inteiro e destroem toda a infelicidade. Gradualmente ele chegou a Videha. Ouvindo que o Senhor Achyuta havia chegado, os residentes das cidades e aldeias de Videha, em júbilo, adiantaram-se para recebê-lo com oferendas em suas mãos. Logo que as pessoas viram o Senhor Uttamashloka, seus rostos e corações desabrocharam com afeição. De mãos postas acima de suas cabeças, eles se prostraram diante do Senhor e dos sábios que o acompanhavam, de quem eles antes só tinham ouvido falar.
Tanto o rei de Mitilá quanto Shrutadeva caíram aos pés do Senhor, cada um pensando que o mestre espiritual do universo chegara ali só para lhe mostrar misericórdia. Exatamente no mesmo momento, o rei de Mitilá e Shrutadeva, cada um adiantou-se de mãos postas e convidou o senhor dos Dasaras, junto com os sábios brahmanas, para ser seu hóspede. Querendo agradar a eles dois, o senhor aceitou ambos os convites. Então foi ao mesmo tempo a ambas as casas e nenhum deles pôde vê-lo entrar na casa do outro. Quando de longe o rei Bahuslashva, um descendente de Janaka, viu o Senhor Cristo aproximar-se de sua casa com os sábios, que estavam um tanto cansados da viagem, ele providenciou de imediato que se lhes trouxessem assentos de honra. Depois que todos se sentaram à vontade, com o coração transbordante de alegria e os olhos turvos devido às lágrimas, prostrou-se diante deles e lavou-lhes os pés com intensa devoção. Pegando a água usada para lavar, que podia purificar o mundo inteiro, ele borrifou-a em sua cabeça e nas cabeças dos membros de sua família. Então adorou a todos aqueles grandes senhores, oferecendo-lhes pasta aromática de sândalo, guirlandas de flores, roupas e ornamentos finos, incenso, lamparinas, árguia e vacas e touros. Depois que eles haviam comido à vontade, o rei, para intensificar-lhe o prazer, começou a falar devagar e com voz suave, enquanto segurava os pés do Senhor Vishnu em seu colo e os massageava alegremente. Shri Bahuslashva disse: Ó Senhor onipotente, sois a alma de todos os seres criados, sua testemunha auto-iluminada. E agora estás dando vossa audiência a nós, que meditamos constantemente em vossos pés de lótus. Vós dissestes: nem Ananta, nem a deusa Shri, nem o não-nascido Brahma me é mais querido do que meu devoto puro. Para provar que vossas palavras são verdadeiras, agora vos revelastes ante nossos olhos. Que pessoa conhecedora dessa verdade jamais abandonaria vossos pés de lótus, quando estáis prontos a dar vosso próprio eu a sábios serenos, que a nada chamam de seu, aparecendo na dinastia Yadu, difundistes vossas glórias que podem eliminar todos os pecados dos 3 mundos, só para salvar aqueles que estão presos no ciclo de nascimentos e mortes. Reverências a vós, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, cuja inteligência é sempre ilimitada. Reverências ao sábio Naranarayana, que sempre se submete a austeridades em perfeita paz. Por favor, permanecei alguns dias em nossa casa junto com esses brahmanas, ó onipenetrante,
e com a poeira de vossos pés santificai essa dinastia de Nime. Convidado assim pelo rei, o Senhor Supremo Sustentador do mundo consentiu em ficar algum tempo para conceder boa fortuna aos homens e mulheres de Mitilá. Shrutadeva recebeu o Sr. Achyuta em sua casa com tanto entusiasmo quanto o mostrado pelo rei Bahulashva. Depois de prostrar-se diante do Senhor e dos sábios, Shrutadeva começou a dançar com grande alegria, agitando seu chale. Depois de trazer esteiras de capim e palha de darba e fazer seus hóspedes sentar sobre elas, Shrutadeva os saudou com palavras de boas-vindas. Então ele e sua esposa banharam-lhe os pés com grande prazer. Com aquela água usada para banhar, o virtuoso Shrutadeva borrifou copiosamente a si, sua casa e sua família. Exultante, ele sentiu que todos os seus desejos agora tinham se realizado. Ele os adorou com oferendas de artigos auspiciosos que conseguiu com facilidade, tais como frutas, raiz sucira, água pura e nectária, argila aromática, folhas de tulasi, grama kuxa e flores de lótus. Então ofereceu-lhes comida que intensifica o modo da bondade. Ele perguntou a si mesmo: como é que eu, caído no poço escuro da vida familiar, fui capaz de encontrar o Sr. Krishna? E como é que também me foi permitido encontrar esses grandes brahmanas que sempre trazem o Senhor em seus corações? De fato, a poeira dos pés deles é o abrigo de todos os lugares sagrados. Depois que seus hóspedes se sentaram à vontade, tendo cada um deles recebido a devida atenção, Shrutadeva aproximou-se deles e sentou-se ali perto com sua esposa, filhos e outros dependentes. Então, enquanto massageava os pés do Senhor, dirigiu-se a Krishna e aos sábios. Shrutadeva disse: não é que tenhamos conseguido a audiência da Pessoa Suprema somente hoje, pois de fato temos estado em sua companhia desde que ele criou este universo com suas energias, e então entrou nele em sua forma transcendental. O Senhor é como uma pessoa adormecida que cria um mundo separado em sua imaginação e então entra em seu próprio sonho e vê-se a si mesma dentro dele. Vós vos revelais dentro dos corações daquelas pessoas de consciência pura que constantemente ouvem e cantam sobre vós, adoram-vos, glorificam-vos e conversam umas com as outras sobre vós. Mas embora residais dentro do coração, estás muito, muito distante daqueles cujas mentes são perturbadas por seu enredamento do trabalho material. De fato, ninguém pode alcançar-vos por meio de seus poderes materiais, pois vós vos revelais somente nos corações daqueles que aprenderam a apreciar vossas qualidades transcendentais. Deixai-me oferecer-vos minhas reverências. Sois compreendido como a alma suprema por aqueles que conhecem a verdade absoluta.
ao passo que, sob vossa forma do tempo, infligis a morte às almas esquecidas. Apareceis tantos em vossa forma espiritual sem causa, quanto na forma criada deste universo. E assim, ao mesmo tempo, descobris os olhos de vossos devotos e obstruís a visão dos não devotos. Ó Senhor, sois esta alma suprema e nós somos vossos servos. Como devemos servir-vos? Meu Senhor, o simples fato de ver-vos põe fim a todos os problemas da vida humana. Depois de ouvir Shrutadeva falar essas palavras, a Suprema Personalidade de Deus, que alivia o sofrimento de seus devotos rendidos, tomou a mão de Shrutadeva em sua própria mão e, sorrindo, disse-lhe o seguinte: O Senhor Supremo disse: Meu querido Brahmana, deve saber que estes grandes sábios vieram aqui só para te abençoar. Eles viajam pelos mundos comigo, purificando-os com a poeira de seus pés. Alguém pode se purificar gradualmente por ver, tocar e adorar as deidades do templo, os locais de peregrinação e os rios sagrados. Mas pode-se obter o mesmo resultado de imediato pelo simples ato de receber o olhar de elevados sábios. Por seu próprio nascimento, um Brahmana é o melhor de todos os seres vivos neste mundo. E ele se torna ainda mais enaltecido quando é dotado de austeridade, erudição e autossatisfação. Isso para não falar de devoção a mim. Nem mesmo minha forma de 4 braços me é mais querida que um Brahmana. Em si mesmo, um Brahmana erudito contém todos os Vedas. Assim como em mim mesmo encontram-se todos os semideuses. Desconhecendo esta verdade, as pessoas tolas desprezam e invejosamente ofendem um Brahmana erudito, que, não sendo diferente de mim, é o mestre espiritual e o próprio eu deles. E consideram adoráveis apenas manifestações óbvias de divindade, tais como a forma de minha deidade. Porque me compreendeu, um Brahmana está firmemente fixo no conhecimento de que tudo, móvel e inerte no universo, e também os elementos primários de sua criação são todos as formas manifestas expandidas de mim. Portanto, deves adorar esses Brahmanas sábios, ó Brahmana, com a mesma fé que tens em mim. Se assim o fizeres, adorarás diretamente a mim, o que não podes fazer de outro modo, mesmo com o oferecimento de vastas riquezas. Instruído assim por seu senhor, Shrutadeva, com a mente fixa em devoção, adorou a Sri Krishna e os principais brahmanas que o acompanhavam, e o rei Bahulashva fez o mesmo. Dessa maneira, tanto Shrutadeva quanto o rei alcançaram o destino transcendental último. Então, a personalidade de Deus, que é devotado a seus devotos, ficou algum tempo com seus 2 grandes devotos, Shrutadeva e Bahulashva, ensinando-lhes o comportamento dos santos perfeitos. E depois o Senhor regressou a Dwarka.